A Organização Mundial de Saúde, 1,1 bilhão de jovens estão em risco de desenvolver problemas na audição devido ao uso incorreto e excessivo de fone de ouvido. Para explicar os motivos que isso pode acontecer e qual a forma segura de escutar as nossas músicas favoritas, os nossos podcasts, vídeos favoritos também, eu vou conversar agora com a fonoaudióloga Tatiana Guedes. Bom dia, Tatiana, seja bem-vinda! Bom dia, é uma alegria estar presente aqui. A alegria é toda nossa. Tatiana, 1,1 bilhão de jovens que correm o risco, de ter uma perda auditiva precoce. É muito jovem, Tatiana, pelo amor de Deus. Por que isso acontece? É um número bastante preocupante, porque realmente é um número elevado e a gente vê que isso acontece não pelo uso do fone em si, mas pelo volume excessivo que as pessoas colocam. Então, é aquela questão que a gente está no ônibus e está escutando o que a pessoa está ouvindo, no elevador a mesma coisa. Então, o que a gente precisa de conscientizar as pessoas é que elas podem usar o fone de ouvido, desde que esteja num volume moderado. Tatiana, é muito comum, Você falou em a gente estar no ônibus ou estar perto de alguém que está escutando fone e às vezes a pessoa está escutando num volume tão alto que você, sem o fone, consegue escutar aquilo que a pessoa está escutando, O volume é tão exagerado que, estando próximo, até determinada distância, você consegue compartilhar do gosto musical da pessoa. Qual que seria a sua dica como fonoaudióloga de um nível seguro para se escutar músicas, podcasts, enfim, para usar o fone de ouvido de uma maneira ok, que não vai prejudicar o aparelho auditivo? Olha, a gente tem uma regrinha que a gente fala que é uma regrinha de ouro, se você estender o braço, então há um braço de distância, e você com fone de ouvido ser capaz de escutar o que a outra pessoa está falando sem ter a necessidade de tirar o fone de ouvido, então a gente tem a certeza que você está com um volume adequado. Agora, se você, para ouvir essa pessoa, precisa de tirar o fone, com certeza o volume está muito elevado. E isso vale, a gente está falando, claro, do mau uso de fones de ouvido, mas isso vale também para, por exemplo, você está no carro dirigindo, a gente acabou de falar, sobre pessoas que têm um certo bloqueio para dirigir, muitas outras usam, o rádio, a música para se distrair, claro, na medida do possível, para conseguir dirigir. E aí colocam um volume bem alto também, que do lado de fora do carro é possível escutar o que está tocando ali dentro do carro. Isso também pode prejudicar a nossa audição? Com certeza, as pessoas acham que o que vai prejudicar a audição é só ruído, volume, barulho que incomoda. Mas na verdade não é assim que acontece. Então, por exemplo, a sua música favorita, por mais que ela seja prazerosa, dependendo da intensidade, com certeza ela está prejudicando a sua audição. E o que a maioria dos jovens não sabe e não acredita é que quando a gente tem uma lesão das células responsáveis pela audição, decorrente dessa exposição excessiva ao ruído, essas células elas morrem e elas não se regeneram mais. Então, o mais importante é isso, que infelizmente é uma perda auditiva irreversível. E no começo é uma perda silenciosa. Com o passar do tempo que ela começa a afetar as situações do dia a dia de comunicação. E acaba que as pessoas podem nem perceber, Como você falou que é uma perda silenciosa, podem nem perceber que já estão perdendo a audição, A maioria dos casos é assim, elas só percebem, só identificam a perda quando já está num estágio bem mais avançado. E tem algum tipo de fone, Tatiana, já trazendo de volta para a questão do uso de fones de ouvido, e a gente quer aqui, claro, passar sempre informação e mostrar para as pessoas a maneira correta de usar, mas existe algum modelo de fone de ouvido que seja mais prejudicial, Hoje a gente tem vários tipos aí no mercado, tem algum que pode fazer com que essa perda seja mais acentuada ou mais acelerada? Olha, primeiro, a gente sempre recomenda o uso do fone nos dois ouvidos,
Nada de você ficar colocando só em um ouvido, porque quando você coloca em um ouvido só, automaticamente você sente a necessidade de aumentar o volume. Então, primeiro, usar sempre nos dois ouvidos. E quando tiver em ambientes muito barulhentos, preferir fones de ouvido que tenham redutor de ruído ou até mesmo cancelamento. Então, por exemplo, aquele fone de ouvido tipo concha, ele consegue isolar mais os ruídos de fundo e a pessoa não sente tanta necessidade de aumentar o volume devido ao barulho externo. E eu imagino até que seja mais confortável para a pessoa, porque é um fone que não está dentro do ouvido, né? Não está tão próximo assim do Exatamente, tímpano. Eu imagino que seja mais confortável também o seu uso, com né? certeza. Exatamente. E a saúde agradece. Os ouvidos agradecem, né? Tati, eu Com queria te certeza. agradecer, né? Agradecer a sua participação aqui, por nos esclarecer esse dado, né? Que quando a gente lê, né? 1,1 bilhão de jovens podem perder a audição por conta do mau uso de fones de ouvido. A gente acaba assustando, porque fone de ouvido é um acessório que a gente usa no dia a dia, né? Mas Com é certeza. importante a gente ficar ciente, então, que não é só o uso do fone de ouvido, mas sim o uso incorreto, né? O excesso, o exagero Exatamente. no uso desse aparelho. Quer usar fone de ouvido? Pode usar, mas coloca num volume moderado para baixo. E aí a saúde auditiva vai permanecer boa. Perfeito. Tatiana, muito obrigada. Aqui, enquanto a gente estava conversando, o pessoal colocou na tela o Instagram da Sonoritá Aparelhos Auditivos, né? E Isso mesmo. quem tiver dúvidas em relação a exames que podem ser feitos, a outras dicas também para, né, saber se realmente está perdendo a audição, se não está, se a audição está em dia, pode entrar aí no seu perfil que dá para esclarecer essas dúvidas. Isso, e a gente tem um blog com várias matérias sobre saúde auditiva, igual você disse, que a gente esclarece tudo sobre exames, perda auditiva, todas as dúvidas. E se alguém quiser entrar em contato com a gente também para maiores informações, estou à disposição. Perfeito. Tatiana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, viu? Uma excelente terça para você. Eu que agradeço para vocês também.